a fase de negociação. O que é essa fase de negociação? Aqui a gente está falando de discussão de preço, ele já escolheu a empresa que ele vai trabalhar, e aqui ele negocia preço, condição de pagamento, prazo de entrega, né, termos contratuais. Recentemente eu mandei um contrato para uma empresa e ela voltou com a resposta que queria que fizesse de tal forma, a forma de pagamento era diferente do que a empresa aceitava e a gente mudou. Então, além de entender se também o fornecedor consegue entregar essa demanda, né? Porque muitas vezes a demanda deveria ser entregue por todo mundo, mas nem todo mundo consegue entregar. Então, aqui a pergunta é: qual a maior complexidade nessa fase de negociação? Uhum. Marcelo, assim, eu vejo que a negociação ela é uma linha assim muito tênue, né? No momento de compra daquele cliente, onde você conseguiu avançar em muitas etapas e às vezes acaba barrando ali na negociação. A habilidade de negociação ela é muito importante, tá? Eu acho que essa habilidade todo vendedor ele precisa ter. Ele precisa ali equilibrar os pontos, porque ele tem que olhar sempre para o negócio dele, né, para que ele não coloque em risco ali a operação dele e ele também consiga desenvolver um trabalho dentro daquilo que ele vendeu. Sim. Porque se ele está ali numa negociação permitindo que o cliente pressione e reduza toda a margem que ele tem, ele vai colocar em risco. Então, acho que o primeiro ponto é a consciência de quem está vendendo, de garantir o nível de qualidade que ele se comprometeu. E que, para que ele garanta esse nível, ele não pode abrir mão de algumas coisas que são muito importantes, entre elas a qualidade pela qual ele está prestando o serviço, o investimento todo que ele vai ter para isso. Tá? Então, esse é um ponto extremamente importante. Existem vários aspectos técnicos, acho que não é o caso da gente trazer aqui hoje, talvez a gente possa trazer num outro momento, mas eu quero trazer um olhar muito mais amplo de quem está no processo de vendas, tá? Mas esse processo, Marcelo, ele pode se tornar muito harmonioso e menos desgastante, tá? Se alguns objetivos forem alcançados nas etapas anteriores, que acho que eu vou falar um pouquinho mais à frente, você deve perguntar um pouquinho mais sobre isso, que é segurança, que é confiança. Então, existem algumas etapas que precisam ser superadas para que esse cliente, para que esse comprador, ele já entre no momento de negociação muito seguro de que ele está negociando com uma empresa que vai ajudá-lo a resolver os problemas que ele tem. O saving, ele é muito importante. A gente nunca vai deixar de falar em saving, tá? Mas a gente não pode considerar que os fatores de segurança para o comprador é muito mais importante, porque existe responsabilidade. O saving é importante, mas ele precisa e tem o compromisso de trazer um fornecedor que vai ajudá-lo a resolver os problemas que ele tem, sem esforço, tá? Eu acho e até aí, que... só pra gente... Pode falar. Não, perdão, pode falar. Não, o que eu ia falar é o seguinte: eu acho que essa responsabilidade que tem o comprador, ou RH e tudo mais, ele até impacta, às vezes, de não mudar o fornecedor. Porque ele tem tanta segurança, tanta confiança naquele fornecedor, que independe do preço que ele está fazendo, lógico que eles vão tentar negociar, mas independe do preço que ele está fazendo, ele acaba fechando por garantir, né, por garantia de que ele pode entregar e entregar bem. Eu acho que muitas vezes a gente passa por isso. Sim, falando de uma forma prática, assim, primeiro ponto, confiança. No momento da sua jornada, antes de entrar na negociação, a confiança, essa porta tem que ser fechada, né? E o que é a confiança? É quando você consegue transmitir para aquele comprador, quando você consegue transmitir para aquele cliente que vocês estão muito bem alinhados de forma conceitual daquilo que ele acredita. Ou seja, ele vai buscar um fornecedor que pensa muito parecido com ele, que entende dos desafios que ele tem no dia a dia e quais são as responsabilidades dele. Se você consegue transmitir isso com muita clareza e fechar essa porta trazendo exemplos, com certeza você vai muito mais confortável para uma etapa de negociação. Segundo ponto, segurança. O que é a segurança para mim, Marcelo? É quando você consegue transmitir para aquele cliente
que você conhece do que você faz e que você já ajudou outras empresas iguais a ele ou com os mesmos problemas que ele a superar esses problemas. Quando você consegue mostrar que você é uma autoridade, que você já ajudou outros a superar, você também já fechou uma porta muito importante no processo de compra desse comprador. E aí você chega também muito mais tranquilo para essa etapa de negociação. Eu vejo que essas duas portas, se elas forem fechadas antes, você vai ter uma negociação muito mais favorável para você, sob o ponto de vista de quem está vendendo, tá? Sim, com certeza. Eu vejo que de um tempo para cá, a intuição vale, mas está valendo menos. Eu acho que o preparo de mostrar isso na hora da negociação, não só ter falado numa visita ou num momento de relacionamento, mas relembrar o quanto a sua empresa é capaz de entregar, se torna mais, você mostra mais autoridade. Então, eu acho que a intuição é muito importante para o vendedor, por exemplo, mas que a gente tem que sempre estar preparado para fazer uma negociação, como você falou. E aí entra técnicas e tudo mais, mas existe também o planejamento de uma visita para negociar, né? Um planejamento do que você espera e o que o cliente espera também, para atender as duas partes, né? É uma ciência social, Marcelo. Pois é.